Antes de olharmos para o problema 2, vamos fazer algumas considerações sobre a relação entre a tensão média, sigma igual a F sobre A, onde A é a área da superfície onde a força F está aplicada, e esta é a tensão média, e a deformação relativa, que é a variação da distância entre dois pontos no material a dividir pela distância original. Esta é então a deformação relativa. Nós falamos em deformações elásticas quando há uma variação linear de sigma com epsilon e que se exprime desta forma: sigma igual a E vezes epsilon, em que E é uma constante e que é designada por módulo de Young e que é uma característica do material. No caso das deformações elásticas, é evidente que um gráfico sigma epsilon, o chamado diagrama tensão-deformação ou stress-strain, é simplesmente uma reta cujo declive é precisamente o módulo de Young. Mas, em geral, o material não segue o regime elástico, exceto para pequenas deformações relativas. Em geral, o gráfico do sigma em função de epsilon tem uma primeira parte que é efetivamente linear, ou chamado regime elástico, mas pode depois começar a ter esta forma, inclusivamente pode passar por um máximo e depois baixar. Eu vou aqui designar alguns pontos característicos desta curva: R, U, Y, E, P. Claramente, entre 0 e P, o regime é elástico, ou seja, há uma variação linear de sigma com epsilon, tal como nesta figura de cima. Este marca o fim do regime elástico. Este Y, o Y vem de yield point, marca o ponto de cedência, isto é o ponto a partir do qual o sistema, baixando a carga, baixando o sigma, já não recupera a deformação que tinha. A partir de Y, pode a deformação aumentar muito sem que a carga, ou seja, sem que o sigma aumente muito. Pode até acontecer que se passe por um ponto de máxima tensão, que é o ponto U, até se atingir um ponto R, que é o ponto de ruptura, a partir do qual, portanto, já não há mais deformação, porque o material entrou em ruptura. O conhecimento da posição deste ponto Y é importante e esse conhecimento pode ser obtido da seguinte maneira, usando o chamado método de offset. Temos aqui esta parte que é linear e agora traçamos uma reta que é paralela à reta que descreve o regime linear e que passa pelo ponto de abscissa 0,002, ou seja, quando a deformação é 0,002, neste ponto, traçamos uma reta que é paralela à reta do regime linear. E no ponto em que essa reta interseta a curva real, que descreve o comportamento do material, nós obtemos a chamada tensão de cedência, o sigma Y. Esta é uma maneira prática de obter a posição deste ponto a partir do declive da reta que descreve o regime de proporcionalidade. Problema 2 refere uma amostra de tecido cortical do osso humano, medindo 6 mm entre os pontos A e B. A secção da amostra é circulada, tem raio 1 mm, está aqui indicado o diâmetro. Foi sujeita a uma série de testes uniaxiais até à fratura. Aumentou-se gradualmente a força aplicada e, naturalmente, a tensão também aumenta, porque a tensão é igual à força a dividir pela área A, e mediram-se as deformações resultantes. Deformações essas que são dadas por ΔL sobre L, que é a separação original dos pontos A e B. ΔL vem indicado na tabela, bem como o F. O ponto 3 corresponde ao fim
da região de elasticidade linear, portanto, esta zona é a zona linear, e o ponto 5 corresponde à ruptura da amostra. Na primeira, a linha pede-se para calcular as tensões e deformações relativas para cada medição, indicando a tensão de ruptura. Os valores estão aqui dados, portanto só temos de efetuar estes cálculos, evidentemente reduzindo este alongamento a metros, por um lado, por outro lado, usando o L, que é igual a 6 vezes 10 levantado a menos 3 metros, e a área, que é igual a π vezes 10 levantado a menos 3, portanto 1 milímetro ao quadrado. Esta área em metros quadrados. Podemos então efetuar estes cálculos e os resultados encontram-se na tabela seguinte. Os cálculos foram feitos numa folha Excel, temos aqui o alongamento, retirado o enunciado, assim como a força aplicada, o alongamento em metros, aqui a deformação relativa, epsilon, e a tensão, sigma, em pascais. A parte linear corresponde a estas 3 primeiras medições, a medição correspondente à ruptura é esta, portanto a tensão de ruptura é esta que aqui está indicada, sigma de ruptura é igual a 1,4 vezes 10 levantado a 8 pascais, ou seja, 140 megapascais. Na linha B pede-se para representar o diagrama tensão de formação para o osso. Os pontos experimentais estão agora representados num diagrama sigma em pascais epsilon e portanto, a curva que se ajusta aos pontos é esta que eu estou aqui a desenhar. Na linha C, pede-se para determinar o módulo de Young do osso. Vamos buscar estes 3 pontos correspondentes ao comportamento linear da amostra e agora traçamos, usando de novo o programa Excel, a reta que melhor se ajusta a esses pontos. A equação da reta é esta, e sendo este um gráfico sigma epsilon, lembrando-nos que sigma é igual a E vezes epsilon, depois encontramos o valor de epsilon como o declive desta reta, e esse declive lê-se neste valor 2 vezes 10 levantado a 10, portanto o E é igual a 20 gigapascais, ou seja, 2 vezes 10 levantado a 10 pascais. Finalmente, pede-se para obter a tensão de cedência. Temos aqui de novo representado o comportamento sigma em função de epsilon e vamos representar agora neste gráfico a reta de ajuste que antes já obtivemos. Esta é a reta de ajuste, que aqui está representada, e o que vamos agora fazer é traçar uma paralela a esta reta e que passe pelo valor 2 vezes 10 levantado a menos 3. É nisto que consiste o antes referido método de offset. Vamos fazer passar neste ponto uma reta paralela àquela. A reta é esta, que aqui está desenhada, e agora encontramos este ponto, que praticamente coincide com o ponto experimental que foi obtido, que está referido na tabela, e este é o ponto Y anterreferido. Vendo qual é a ordenada do ponto Y, essa ordenada corresponde à tensão de cedência, portanto é um pouco maior do que 1,2 vezes 10 levantado a 8 pascais. Portanto, o método consiste nisto: traçamos esta reta, que é paralela à reta, ou que descreve o regime linear, encontra-se o ponto Y, no ponto de intersecção desta reta com a curva, e a ordenada desse ponto Y é a tensão de cedência que procuramos.